Hola amigos, dando continuidade a nossa disciplina de ecocardiografia adulto, módulo 5, vamos abordar então o tutorial sobre valvopatia mitral. Quando observamos a estenose mitral reumática, com todas as suas características, que é a mais frequente aqui nos nossos meios, nós observamos então o acometimento da borda de coaptação, o movimento em cúpula da válvula mitral, e podemos, em caso de dúvida, passar a linha do modo M por essa válvula mitral, e o modo M vai nos esclarecer realmente sobre a etiologia. Assim, quando aplicamos o modo M, observamos aqui que a válvula mitral apresenta uma retificação diastólica do folheto anterior e um folheto posterior acompanhando o anterior durante a diástole. Essa é uma característica bastante interessante que nos permite, no modo M, fazer um diagnóstico do acometimento reumático dessa válvula mitral. Então, avaliando a válvula mitral do ponto de vista ecocardiográfico, nós vamos utilizar, em casos de pouca calcificação da válvula, como nós vemos aqui, podemos utilizar então a área valvar por planimetria. Para tal, existem algumas dicas que são interessantes, como por exemplo, nós podemos parar a imagem na sua máxima abertura da válvula mitral e podemos medir a distância entre os folhetos. Essa distância entre os folhetos A vai nos servir de guia quando utilizarmos, então, o eixo para-external transversal otimizado com zoom. Essa distância A tem que ser mais ou menos igual quando realizamos a medida por planimetria. Desta maneira, com o planímetro do equipamento, nós desenhamos a borda interna da válvula mitral estenótica e obtemos então aqui uma área, por exemplo, de 0,87 centímetros quadrados. Nesses casos, essa planimetria da área mitral se correlaciona muito bem com os achados cirúrgicos da válvula mitral. Existem, entretanto, algumas ocasiões nas quais nós precisamos também, aqui nós temos o alinhamento então, da válvula mitral, também é muito importante esse alinhamento para a obtenção de uma boa planimetria, e se nós utilizarmos o método Doppler com o registro do fluxo mitral, no caso aqui com Doppler contínuo, além de nós medirmos o gradiente médio da válvula mitral, que está aqui de 15 milímetros de mercúrio, uma estenose mitral importante pelo gradiente, nós vamos determinar também a área da válvula mitral pelo método do Pressure-Haffstein, no caso aqui de 0,68 centímetros quadrados. Quando as condições são boas, este método também é bastante interessante. Não esquecer que quando tem fibrilação atrial com alta resposta ventricular, ou insuficiência aórtica incidindo em cima da válvula mitral, bloqueio AV de primeiro grau, alteração do relaxamento, ou insuficiência mitral importante, este método do Pressure-Haffstein não pode ser utilizado. Das formas muito calcificadas da válvula mitral, quando não é possível o cálculo da área pela planimetria, porque o cálcio interfere, as sombras acústicas interferem na imagem ecocardiográfica, e quando também não é possível o cálculo da área mitral pelo método Pressure-Haffstein, nós vemos aqui que essa rampa de desaceleração apresenta uma curva, então essa curva vai alterar o nosso cálculo do Pressure-Haffstein, nós podemos utilizar alternativamente, então, a equação da continuidade. E na equação da continuidade, como nós vimos na parte teórica, nós vamos medir o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo durante a sístole, com a válvula aórtica aberta, nessa região de inserção dos folhetos da válvula aórtica, no caso aqui de 1,83 centímetros, vamos elevar ao quadrado e multiplicar por π sobre 4, para obter a área dessa via de saída, no caso aqui 2,62 centímetros quadrados, e vamos multiplicar então essa área pela integral da velocidade da via de saída do ventrículo esquerdo, obtida pela posição de 3 câmaras apical, o que vai nos fornecer essa VTI aqui no caso de 27,6 centímetros. Isso corresponde ao débito sistólico do ventrículo esquerdo, que pela equação
ou pela lei de conservação da massa, vai ser o mesmo débito que passa pela mitral. Portanto, para o cálculo da área mitral pela equação de continuidade, dividimos esse débito histórico pela integral do fluxo mitral, que nós obtivemos aqui na curva Doppler, 106 centímetros, o que vai equivaler então a uma área de 0,69 centímetros quadrados, como nós vemos aqui, 0,68 centímetros quadrados no caso da equação de continuidade, que foi corroborado pelo eco tridimensional, que me deu uma área muito próxima de 0,69 centímetros quadrados. Então, esse método aqui da equação de continuidade é bastante adequado nesses casos em que não é possível a medida da planimetria pela calcificação da válvula e do pressure half-time pelas razões apontadas anteriormente. Para avaliar a insuficiência mitral, nós podemos utilizar as recomendações da Sociedade Americana, que foram publicadas em 2017, que recomenda, em primeiro lugar, identificar a forma etiológica da insuficiência mitral. E nós sabemos que, pela classificação de Carpentier, existem 3 formas etiológicas principais. A primeira é a chamada de mobilidade normal da válvula, na qual há dilatação do anel, como ocorre, por exemplo, nas cardiomiopatias dilatadas, a insuficiência mitral do tipo 1, então, dilatação de anel, em caso de cardiomiopatias dilatadas, por exemplo, com mobilidade normal da válvula. O tipo 2 é o chamado movimento excessivo, que ocorre habitualmente quando temos prolapso da válvula mitral, como aqui um prolapso do segmento P2 da válvula mitral, e a presença de uma insuficiência mitral importante. Esse é o tipo 2 de Carpentier. E o tipo 3 de Carpentier ele divide em 2 subtipos. O tipo 3A, que corresponde à restrição diastólica da válvula, ou seja, acometimento reumático, por exemplo, calcificação da válvula no seu anel e nas suas cúspides, apresentar insuficiência, e o tipo 3B, que ele chama de funcional, que ocorre quando nós temos, por exemplo, uma alteração segmentar da contratilidade, um infarto do miocárdio, que provoca uma retração das cordoalhas e do músculo papilar, provocando uma insuficiência mitral. Então, esse é o primeiro passo na avaliação da insuficiência mitral, identificar a forma etiológica. O segundo passo é a análise do próprio fluxo. Nós vamos verificar a origem do fluxo, se ele ocorre no centro dos folhetos, no ponto de coaptação, ou em alguma outra região. A convergência de fluxo, ou seja, que exista um fluxo de convergência nessa região, indicando que essa insuficiência é significativa. E a direção do jato. Aqui nós temos 2 exemplos de jato excêntrico com efeito Coanda. É importante destacar isso, porque se nós observamos esse efeito Coanda em 2 posições diferentes, perpendiculares uma da outra, nós classificamos essa insuficiência como sendo de grau importante. Então, essa parte da recomendação é importante para nós determinarmos e podermos já tomar uma decisão com relação à quantificação dessa insuficiência mitral. Então, um jato Coanda visto em 2 cortes perpendiculares um do outro significa uma insuficiência mitral importante. Se ele for observado apenas num corte, essa insuficiência mitral é pelo menos moderada. O terceiro passo das recomendações, ou segundo passo ainda, é a análise do volume regurgitante. E esse volume regurgitante pode ser avaliado pelo método PISA. Aí nós vamos otimizar a imagem bidimensional com Doppler a cores para observar bem essa área de convergência, e isso aqui funciona quando a área de convergência é realmente circular. Vamos determinar aqui no caso também esse diâmetro da vena contracta de 0,5 centímetros. Vamos determinar o raio aqui do PISA, o raio da convergência, que corresponde aqui a 0,9 centímetros, e o equipamento normalmente vai elevar ao quadrado esse diâmetro, vai multiplicar por 2π e vai multiplicar pela velocidade de Ising. Com esses dados, então, a área da convergência vezes a velocidade de Ising, nós vamos obter aqui o fluxo, que passa pela região de convergência de 188,8 mililitros por segundo, que teoricamente, pela lei de conservação da massa, é o mesmo fluxo que passa pelo orifício regurgitante.
Para calcular o orifício regurgitante, então vemos esse fluxo proximal e dividimos pela velocidade máxima da regurgitação. No caso aqui, 501 centímetros por segundo, o que irá nos fornecer uma área do orifício regurgitante de 0,38 centímetros quadrados. Essa área do orifício regurgitante multiplicada pela integral do refluxo vai representar então 55 mililitros, o volume regurgitado em cada batimento, nesse caso de insuficiência mitral. Nós sabemos que um volume regurgitante superior a 60 mililitros corresponde a uma insuficiência mitral importante, um volume regurgitante entre 50 e 60 mililitros moderada e abaixo, entre 30 e 50 e 60 mililitros moderada, entre 30 e 60, e abaixo de 30 mililitros uma insuficiência de grau leve. Aqui nós temos então o fluxo calculado pela máquina, o fluxo igual a 2π por S de raio da convergência 0,9 ao quadrado, vezes a velocidade de Ising de 37,1, que nos fornece um fluxo de 188 mililitros por segundo. Aqui nós temos o cálculo do orifício regurgitante, o fluxo dividido pela velocidade máxima de 0,38 centímetros quadrados, e aqui nós obtemos o volume regurgitante, que é a área do orifício regurgitante, multiplicado pela integral desse refluxo, que nos dá um valor de 55 mililitros. Também, dentro da análise com Doppler, nós vamos observar os componentes do jato. E quais são os componentes mais importantes do jato, fora a origem e a direção? É a vena contracta, o diâmetro da vena contracta, e como já falei, isso aqui só funciona quando a vena contracta é circular. Se ela for irregular, esse método aqui ele fica prejudicado. E também a área do jato, a área que ele ocupa dentro do átrio esquerdo. Para esse cálculo de área do jato, que num guideline tinha sido deixado como não adequado, mas no último guideline ele voltou a ser adequado, essa área é importante que a cor seja regulada corretamente e que a posição utilizada para a avaliação dessa área seja a posição apical longitudinal. Aqui nós temos 3 exemplos de 4 câmaras apical, mostrando 3 tipos diferentes de regurgitação mitral, uma forma leve, uma forma moderada e uma forma importante, e como que nós procedemos para esse cálculo da relação entre a área do fluxo regurgitante e a área do átrio esquerdo. Então nós vamos parar a imagem no momento em que esse fluxo regurgitante é maior, vamos medir a área desse fluxo regurgitante e vamos dividir pela área do átrio esquerdo. Se essa variação de áreas for, no caso aqui, 16%, for menor que 20%, trata-se de uma insuficiência mitral de grau leve. Nesse caso de insuficiência mitral de grau moderado, nós vamos parar a imagem também no momento em que o jato fica de maior tamanho, medimos a área do jato e a área do átrio, e a relação entre as duas, ou seja, a área do jato dividido pela área do átrio, vai nos dar uma variação de áreas de 28%. Nesse caso moderada, ou seja, a variação de áreas entre 20% e 40% corresponde a uma insuficiência mitral moderada. E no último exemplo, na insuficiência mitral importante, também paramos a imagem no momento do máximo refluxo, medimos a área do jato, dividimos pela área do átrio e obtemos aqui no caso uma variação de áreas de 64%, indicando maior que 40%, indicando que essa insuficiência mitral é de grau importante. Então, dessa forma, nós avaliamos a insuficiência mitral, a estenose mitral, e no próximo módulo nós vamos, então, avaliar no próximo módulo das valvopatias, a valvopatia aórtica, tricúspide e pulmonar. Então, será até a próxima.